em série para ficar mais fácil você absorver. Você que for aí um pouquinho mais, faça suas anotações, porque são meditações, irmãos, que têm esse foco. Não temos a intenção de fazer apenas um estudo aqui com os irmãos, não. É trazer uma ministração de preparação. Essa ministração do tempo do fim, a gente viu na passada, a gente está vendo um pouco da parte escatológica, da doutrina escatológica, que ela é uma advertência aos últimos dias. E nós sentimos de Deus de tratar nesse tema, nessa temática. A gente está vindo de um momento aqui das gincanas, né, que o tema foi esse. Desde aquela passada gincana foi também esse tema. Estamos vindo aí estamos numa crise aí de pandemia e outras coisas que virão. Então a igreja mais do que nunca está vivendo um tempo preparado para um cenário. E esse tempo na Bíblia resumidamente é chamado de princípio das dores. Só que esse princípio das dores é apenas uma metáfora. Tem muita coisa que envolve isso. Então como nós iremos enfrentar essas realidades é que é a questão. Então você precisa receber aqui um direcionamento. Também uma ministração, é como se fosse uma vacina, né? Uma vacina legítima, tá, gente? Legítima. Uma vacina espiritual para que você possa ficar meditando e entender o que está por vir e assim entender qual é o propósito dessa palavra que Deus está entregando às quintas-feiras. Na passada a gente viu um pouco do governo do anticristo baseado na visão do carneiro e do bode que Daniel teve ali no capítulo 8 de Daniel. A gente vai ver hoje as 70 semanas de Daniel, que a gente vai fazer bem resumido essas ministrações, que está no capítulo 9. Para quem não veio, quinta-feira, os 6 primeiros capítulos de Daniel foram visões históricas, foram revelações mais de cunho histórico. Teve Nabucodonosor, né? Ele também teve mais, até o capítulo 6. Do 7 para frente, os outros 6 capítulos finais são as profecias que Deus deu a Daniel. São visões proféticas, profecias para o fim do tempo, o fim do mundo mesmo, até o fim dos tempos, né? Dizer assim, fim dos tempos, fim dos dias. Não vamos dizer o fim do mundo, porque vai até a grande tribulação. Profecia que vai até o milênio, vai até o juízo final. Então ele deu profecias completas para Daniel, como essa que a gente vai ver, as 70 semanas de Daniel, que está aqui no capítulo 9 de Daniel. Ela é chamada de o relógio de Deus. Você tem uma ideia. As 70 semanas de Daniel é o relógio de Deus para a humanidade. E você vai ver como esse relógio está bem adiantado. Você vai ver que o ponteiro não está aqui muito atrás, não. Está lá na frente, como relógio. Por quê? Porque a leitura vai dizer por si só. Abra aí então Daniel, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vamos ler todo mundo agora essa parte agora, de propósito. Para fazer... Vamos começar todo mundo junto? Vamos lá, para você. Isso aqui é para você gravar. Vamos lá. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia, e para ungir o santo dos santos.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada, de novo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Esse versículo 27, Jesus colocou no sermão do princípio das dores. Ele falou do anticristo, que vem na asa das abominações, só fazendo um lembrete como a profecia é tão forte, tão séria, que o Senhor pegou uma parte dela, falando das 70 semanas, colocou no seu sermão, princípio das dores. Então, você observa o quanto que o contexto é importante. Mas vamos trazer aqui primeiro um entendimento, para você entender que negócio é de 70 semanas. Irmãos, as 70 semanas, ela é um número aqui, é um número emblemático, é um significado espiritual, mas numa contagem muito parecida mesmo, como está aqui na narrativa. A diferença é que em vez de ser semana de dias, é semana de anos. Então, quando fala assim, 70 semanas, né? Então, são 70 semanas de anos. 7 vezes 7 dá 49, 490 anos no total. Então, aqui, quando fala uma semana, não é uma semana de 7 dias. Uma semana aqui é 7 anos. Não é? Então, ele separou aqui o anjo. Ele, é o bloco, para a gente ter um entendimento assim melhor. Ele separa, nesta visão dada a Daniel, aqui é uma revelação, melhor dizendo, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele traz a Daniel a resposta por conta das orações que ele fazia. Daniel ouviu do profeta Jeremias que o povo estava em cativeiro 70 anos, ia passar 70 anos, e esses 70 anos por causa do seu pecado, por causa da sua indiferença para com Deus, de se tornarem seculares, de ficarem se preocupando só com a sua vida. E aí Jeremias disse: vocês são um povo separado por Deus para ser referência para as nações. E aí, quando eles deixaram o chamado de Deus para poder se igualar e fazer igual aos homens naturais, ímpios e carnais, então Deus o entregou ao cativeiro. É como dizendo assim: se vocês não querem ser meus instrumentos, vocês não servem mais para mim, né? Porque quem não me servir, não serve. Esta é a realidade, irmãos. A pessoa que não serve a Deus, sabe, ela não está naquele cenário, né, a qual Deus espera. Estou falando para você cristão, consciente do chamado, passou por uma aliança com Deus, tá? Não estou falando para a pessoa ouvinte que está, por exemplo, ouvindo a palavra para a evangelização. Estou falando para você, cristão, nós que temos uma aliança com Deus, temos um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma expectativa ao nosso respeito. Aí vem as questões naturais, vem as questões mundanas, vem as questões seculares, e aí toma o chamado, toma o propósito que Deus tem com aquela pessoa, e aquela pessoa fica mais uma no meio de milhares, não cumpre aquilo que Deus chamou para fazer. Essa transgressão, essa desobediência, Deus trata isso com cativeiro. Foi o que ele fez e faz até hoje. Deus permite o cativeiro para que aquela pessoa saiba que ela está sendo omissa, negligente, está simplesmente
não cumprindo a vontade que Deus exerce na vida dela, em função de vidas, em função aqui, Israel era para as nações, não é? Era um propósito dado a Abraão, era em função de pessoas. A igreja, nós, é em função de vidas lá fora, que estão aí, chegando aí o governante do inferno e essas pessoas despreparadas, e aqueles que é para alertar, aqueles que é para divertir, estão também se despreparando, estão pensando somente nos seus propósitos pessoais. Deus permite um cativeiro. Qual é o cativeiro de Israel? Foi Babilônia. Outro cativeiro, Medo-Persa. Qual foi o outro cativeiro? Foi o grego. Qual foi o outro cativeiro? O romano. Qual é o cativeiro da igreja? Princípio das dores. Outros cativeiros, são cativeiros que ele permite para a pessoa sentir dor e poder então fazer como fez Daniel. Daniel começou então, o começo para vir esta visão, essa revelação, Daniel começa a orar. Aí você vai dar uma lida antes na oração de Daniel. Você vê que eu peguei do versículo 23. Eu não peguei do versículo 1, porque o culto fica muito alongado e não dá para a gente trabalhar todos os versículos. Eu peguei só o ponto exato quando ele explica as 70 semanas. Mas você vai pegar o versículo 1, Daniel começa a orar em cima da revelação do profeta Jeremias. E ele começa a pedir perdão pelos pecados. Nós somos, Senhor, carnais, nós pecamos contra o Senhor, nós deixamos a Tua vontade para fazer a nossa. E ele começa a fazer uma oração de confissão, de pedido de perdão, uma oração expiatória diante de Deus. E ele começa a reconhecer tudo e pedindo: Senhor, livra o Teu povo. Senhor, não permita que o Teu povo continue nesse cativeiro. Faz com que ele se converta e tudo, e venha entender o Teu propósito e etc. Então Daniel faz uma oração, irmão, de quebrantamento, de reconhecimento e de intercessão por aquele povo. E essa oração foi tão forte, né, que tocou o coração de Deus, que Deus envia o Gabriel para trazer a ele o que iria acontecer, não só com Israel, mas na história da humanidade, e entrega então esta revelação das 70 semanas. E diz assim o versículo 24, não é? No 23 ele anunciou: olha, no princípio das tuas súplicas, né, que ele estava fazendo, saiu a ordem. Quando nós oramos, irmãos, que é importante entender que quando nós fazemos uma oração dessa, que move o coração de Deus, essa oração aqui de Daniel não era uma oração egoísta, não era uma oração por ele, era uma oração por uma nação, era uma oração intercessória, era uma oração que via o estado do povo passando por um cativeiro por desobediência. Veja como a mentalidade tem que ser Daniel representando aqui como se fosse, né, a liderança, a própria igreja, como devemos fazer. Nós, quando estamos passando por momentos difíceis, temos que orar pela causa daquela dificuldade, por aquilo que levou a esta situação. Aí nós temos que orar forte, né, jejuar, tirar momentos, né, especiais para isso, para guerrear no nível espiritual, porque são confrontos que enfrentamos, e isso temos que fazer para que a mão de Deus venha operar e fazer a diferença. Ok, então quando ele se passou a orar, isso começa então a mexer com os céus, e Deus abre os céus para responder. E o 24 então diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E dá aqui os propósitos, irmão, 6 propósitos. 6 propósitos, você pode conferir aí na tela. 6 propósitos que Deus dá para toda a história da humanidade para serem cumpridos. 6 propósitos que Deus espera da igreja, que Deus espera do homem, que Deus espera do mundo, das pessoas, da humanidade. 6 propósitos. Qual é o primeiro propósito que Deus diz aqui? Para fazer cessar a transgressão. Estava em Israel, mas no mundo, na igreja, a igreja não existia aqui. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Opa, transgressão, pecado. Cessar, dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Ou seja, cessa para dar fim, acaba
expia, paga-se o preço, redenção da iniquidade. Então, 3 propósitos só em relação ao pecado do homem. 3 propósitos só em relação ao pecado do homem. Ficou bem claro. Aquele anjo deixou bem claro na revelação ali mandada por Deus, que o maior problema do homem é o pecado em 3 dimensões: transgressão, pecado e iniquidade. Transgressão que não cessa, pecado que não acaba e iniquidade que não é expiada, ou seja, pecado não arrependido, não expiado, não lavado, não coberto. Então por isso que ele fala, para também fazer a expiação do pecado. Expiar a iniquidade para trazer. Aí vem os 3 outros propósitos: para trazer a justiça eterna, a justiça de Deus, para selar a visão e a profecia, ou seja, a justiça de Deus precisa ser cumprida. Então, os homens andando na sua própria justiça, a humanidade, a injustiça prevalecendo, não ligando para a vontade de Deus, não permitindo que a vontade de Deus se estabeleça. Então o Senhor vai trazer, está trazendo essas 70 semanas, para que saibam que a justiça de Deus vai ser implantada e vai ser aplicada na sua soberania. Ele diz também aqui para selar, nós vimos aí os 7 selos do Apocalipse, para selar a visão e a profecia. Irmãos, a palavra de Deus é soberana, ela é eficaz, ela é a profecia de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir, vai passar céu e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Pode vir palavra de homem, vai cair, pode vir o que vier. Quem se basear em coisas terrenas e temporais, vai passar com tudo que é temporal, mas aquele que se firmar na visão profética, na palavra do Senhor, esse permanecerá eternamente. Amém, meu querido? Isso aqui é um motivo de você entender que está determinado, não é uma sugestão. Se aqui a pessoa quiser acompanhar a onda daquilo que na verdade aí é somente, sabe, irmão, é somente espuma, é somente fantasia, vai passar. Mas aquele que se firmar na visão da palavra, na profecia da palavra, no selo desta palavra, permanece eternamente. Então qual é a grande dificuldade hoje da pessoa? Nos tempos finais, já profetizado também pelos apóstolos, já agora no tempo da igreja, um problema com a palavra de Deus. Um problema de chegar ao ponto, Alisson, de que a pessoa ia sentir incômodo nos ouvidos. Comichões nos ouvidos, meu Deus, mas essa palavra está incomodando. Mas pior, tem uma coisa pior do que isso, de não ser atraído pela palavra de Deus. Quem que lembra aí o pior? Oi? Também, depois dessa, mas ele não é atraído pela palavra de Deus, ele se sente incomodado até com a palavra de Deus, chegaria esse tempo, mas ele era atraído por outra coisa, o quê? Pela palavra do demônio, palavras demoníacas. Está se cumprindo, irmãos. Você não é onisciente, eu não sou, mas tem muito crente que está deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvir palavra de demônios, porque não tem mais discernimento de espírito, está gostando de palavras enganadoras, e lá diz, palavra de engano. Estão gostando de palavras que toquem o seu ego, e não a palavra que toca o seu espírito. Então esta profecia que vai ser selada, irmãos, é quando isso tudo vai ser julgado mesmo, vai ser determinado. E nós estamos nos preparando para esse tempo, está chegando. E eu não está longe não, sabe por quê, Marcelo? Porque a ordem mundial aí montada, é aquela que vai preparar o cenário, está preparando um cenário para o anticristo. Eles têm uma agenda chamada 2030. Tudo que está acontecendo agora com pandemia e tudo que está preparando a economia, eles estão fazendo de tudo, irmãos, para destruir as economias. Sabe por quê?
Porque o anticristo tem que encontrar esse cenário para ficar o cara que vai resolver o problema da economia. Isso é bíblico, é profecia. Deixa que mais para frente a gente vai ver detalhes sobre isso. Não dá para falar tudo num culto só. Ele vai ter que encontrar um cenário de guerra. Vocês já ouviram falar de guerra? Será que a guerra nem se vê mais falar, né, irmãos? Há uma guerra agora acontecendo aí, que pode ser exatamente a porta de entrada para chegar a uma terceira guerra mundial, que não acontece com a igreja, mas é uma guerra para o anticristo resolver. Pode ser esse cenário, porque tem uma grande potência que está num cenário de guerra causado pela outra grande potência, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos. A Ucrânia foi apenas o que a gente chama de boi de piranha. Vocês conhecem da história do boi de piranha, né? A história do boi de piranha, o cara vai com a manada para atravessar o rio. Aí ele vê aquele rio, menino, e se tiver piranha nesse rio? Aí o que ele faz? Ele sacrifica um boi e bota na frente, vai sozinho. Então ele bota o chamado boi para saber se tem piranha. Se tiver piranha, a piranha come aquele boi, as piranhas vão para aquele boi, aí, enquanto estou comendo o boi, ele atravessa a manada. Então ele chama isso boi de piranha. Então o que acontece? A Ucrânia serviu de boi de piranha. Estados Unidos coloca ali para o cenário da guerra para cumprir os intentos que ele tem e tudo mais. Então são duas potências, e aí envolve uma Europa, envolve organismos, para você ter uma ideia geral de onde isso pode pipocar. Gente, a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa de um sanduíche, gente. Foi um sanduíche, o cara comendo um sanduíche causou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi simplesmente para matar um príncipe, não conseguiu. Não conseguiu matar o príncipe que ele foi enviado para matar. Não sabia que isso ia dar uma guerra mundial. Era um príncipe. Aí ele voltou, poxa, fracassei na missão. Esse soldado fracassou e foi para a lanchonete comer um sanduíche. E quando ele chega lá na lanchonete, comer um sanduíche, que não era o daqui da nossa igreja, claro. Está comendo lá o sanduíche, quem que ele vê? O príncipe que ele precisava matar. Aí ele chegou, puxou o revólver, matou o cara dentro da lanchonete. E aí deu a Primeira Guerra Mundial. Aí o cara com o príncipe, aí o outro foi tomar as dores, o outro vai, o outro vai, deu a Primeira Guerra Mundial. 4 anos de guerra mundial. Que a Primeira Guerra Mundial, gente, ela vai emendar com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é a continuidade da primeira, é a mesma coisa, a Alemanha, os outros, vai ser a continuidade da Primeira Guerra. Entendeu? A Terceira Guerra Mundial é um cenário já bem diferente, já é uma guerra profética, tá? É o Apocalipse, é o Armagedon. O cenário da Terceira Guerra Mundial já é o anticristo, já no poder. Então vejam só, essas questões de guerra, tudo que está acontecendo, o selo da palavra, ela precisa ser estabelecida, então vai ter que passar muitas situações. Essas 70 semanas, então elas dividem tudo isso, mas para trazer esse propósito. Vimos os 3 em relação ao pecado, aí vimos aqui este 4, né, que é a justiça, o 5 para trazer o selo da visão e da profecia, e o 7º, sempre o 6º propósito, melhor dizendo, para ungir o Santo dos Santos. Essa aqui já estamos no final, segunda parte, já terminando aqui a grande tribulação, quando o Santo dos Santos será ungido. Então isso aqui é mais lá na frente. Vamos agora para a gente entender isso aqui dentro de um cenário passo a passo. Bom, essa primeira parte ele fala 7, 62 e depois mais uma semana. Uma semana, depois 62 semanas, 7 semanas, perdão gente, a cabeça dando nó aqui. 7 semanas, depois 62 semanas, depois mais uma semana. Sua cabecinha aí fica querendo dar um nó. Mas que você precisa entender o significado profético disso aqui. Quando foi? O anjo diz tudo. Quando foi que começou o cumprimento disso aqui, desse cenário, o relógio de Deus? Quando saiu o edital de Ciro, decretando o fim do cativeiro judaico. Começa a contagem aí, 444 a.C., 5 de março. 5 de março de 444 a.C.
Ele botou o edital, está lá em Neemias, você vê em Crônicas, está lá o edital. Então começa a contagem das 70 semanas. E o anjo disse isso para Daniel. Desde o edital, quando saiu o edital, vai começar a contagem. E aí ele começa a contagem. Então ele diz que nessa contagem, até a 69ª, a semana de número 69, que são 70 semanas, até a 69ª, faltando uma semana para terminar essa profecia, ele diz: o ungido é morto. Está falando de Cristo. O Messias será morto. Então, sabe o que aconteceu, irmãos? No dia 5 de março do ano 33, completei 3 anos, porque no total é 490. Faltava aí só 7 anos. 483 anos, ou seja, 69 semanas de ano, faltando só uma semana, somente 7 anos, Jesus Cristo é morto, crucificado, está exatamente cumprindo esse relógio de Deus ali na cruz do Calvário. Então completa o que diz aqui o anjo, dizendo que o ungido seria morto. Agora o detalhe que aconteceu ao longo dessa profecia, faltando apenas uma semana, faltava mais só 7 anos para completar as 70 semanas. Sabe o que foi que Deus fez? Israel foi quem crucificou Jesus. Israel foi quem exatamente fez com que o ungido fosse morto. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Essas semanas estavam falando aqui para um Israel que iria passar por todos esses sofrimentos. O Messias viria para expiar, para trazer a justiça de Deus. E Israel ter a sua própria libertação e aí ser o referencial das nações. Sabe o que Israel seria? Nessa 69ª, lá quando o Messias fosse morto, seria o que é a igreja hoje. Seria exatamente o espelho para as nações. Haveria uma grande revolução mundial. Mas Israel, irmãos, mudou o cenário espiritual quando fez a entrega de Jesus. Eles mesmos fizeram isso, foram usados pelo inimigo ao fazer este ato, ao ponto de dizer: caia sobre nós o seu sangue. De fato, o que Deus fez? Colocou uma pausa. A gente chama isso de período parentético. Colocou uma pausa aí no cumprimento das profecias. A profecia parou na 69ª, está faltando só 7 anos para se cumprir. Então agora a história dessa profecia está parada. Por quê? Porque o cenário de Israel foi mudado. Deus troca então o propósito dado a Israel e entrega à igreja. Somos nós, aí nasce a igreja. Nesse período de parêntese nasce a igreja. A igreja vai fazer agora o que Israel não fez. Então a igreja agora está simplesmente pregando o evangelho, fazendo todo esse processo. Vai ser tirada, por isso que o arrebatamento, aqueles que já estudaram um pouquinho, aquele negócio de pré-milenismo, né, futurismo. Gente, na semana de Daniel não tem como você entrar nessas correntes, porque é muito claro. Porque a semana foi determinada a toda Israel. E a igreja não entra no cenário. A igreja entrou porque Israel mudou esse cenário, fazendo esse processo mudar ali com a morte de Jesus, eles sendo os causadores. Então, está parado. E tem que ser tirado a igreja para voltar o cenário para Israel. Isso já está parado, sabe quanto tempo? 2022, né? Mais de 2000 anos aí, com esse dedo de Deus, com o dedo na pausa aqui, nesse cenário profético. Agora, quando Deus tirar o dedinho da pausa, a igreja é tirada da terra, e aí vem a última semana que está faltando se cumprir. E quem é o autor da última semana? Quem é o protagonista da última semana? Da 70ª semana, quem vai ser o protagonista? Quem? O anticristo. O diabo na forma de homem carne. Por isso que está parado agora, nesse tempo, para que a igreja está fazendo o papel que era de Israel, pregando a graça de Deus. É o tempo de graça, de misericórdia, de compaixão.
Mas é um tempo que vocês observem que está terminando, é o tempo do fim. Por que está terminando? Porque nas outras partes de Israel vai dizer que o tempo dos gentios iria também ser julgado, ia ser terminado, ia ter que cessar. Nesse período, irmãos, onde a igreja prega graça e misericórdia, é exatamente para se cumprir aqueles 3 objetivos iniciais. O que acontece quando você chega aqui na igreja? Quando você chega numa igreja genuinamente cristã, que prega o evangelho de Jesus Cristo, você vai ser esclarecido de que você não pode mais viver no pecado, que você não pode mais ser dominado pelo pecado. Você vai passar por um processo discipulador, onde você vai entender que o pecado não pode mais ter domínio na sua vida. Você vai ver que é os 3 propósitos que foram dados a Israel para cumprir, que não fez, a igreja faz isso hoje, no lugar de Israel. Então nós viemos com uma carga de maldição hereditária que nos impulsiona para pecado, que nos impulsiona para iniquidade, que nos impulsiona para transgressão. Aí o que a gente recebe de boa notícia? Jesus se transforma em nós a justiça de Deus, expia nossos pecados. O pecado que me impulsionava por conta da minha carne, ele é crucificado. Eu vou para a cruz com Cristo, é verdade, irmão? Eu sou crucificado com Cristo e agora eu lavado pelo sangue de Jesus, o pecado não tem mais domínio na minha vida. E você faz isso num símbolo, o símbolo do batismo. Eles faziam no símbolo da circuncisão, nós fazemos no símbolo do batismo, quando nós prometamos a Deus, não ser guiado mais pela carne, não viver no domínio do pecado, mas em obediência à palavra de Deus, e debaixo de toda a instrução de Deus para a nossa vida, renunciamos Satanás, renunciamos às obras da carne, renunciamos os efeitos da maldição que foi gerada pelo pecado, e aí você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é batizado. Amém, meus queridos? Esses 3 propósitos estão na visão profética para toda a humanidade em todos os tempos. E é quando você chega então na igreja, você recebe isso. Mas acontece que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, aonde nós pregamos esta graça e misericórdia para as pessoas, para elas saírem desta maldição e entrarem nesta arca da salvação que o Senhor traz para o homem. Muitos não querem, muitos não desejam, muitos não querem renunciar mais ao pecado, irmão. Sabe por quê? O pecado está na moda, gente. Olha aí, o pecado está na moda, inclusive dentro da igreja. Terrível isso, nós estamos dizendo, porque é o tempo do fim. Vão trocar a palavra de Deus por palavras lisonjeiras de Satanás. Vão trocar aliança com Deus por aliança consigo. Amante de si mesmo. Frieza espiritual. Descompromisso. Eu estou na frente de Deus, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu acho, o que eu desejo. Transgressão. Pecado não coberto. Então, irmãos, quando a pessoa, o pecado ele é dividido nessas 3 plataformas. De transgredir, de ser iníquo, inclusive um dos nomes do anticristo é o iníquo, o pai da iniquidade. Então, quando o crente comete iniquidades, ele está se filiando àquele que é o autor. Quando o crente, ele anda fora da ordenança da palavra, ele aceita a palavra que não é a de Deus. Nós não temos direito de fazer a nossa vontade, irmãos. Nós não temos direito de substituir a vontade de Deus pela nossa vontade. O propósito de Deus é soberano e é tão alto, se você conseguir medir a distância que tem entre a terra e o céu, você pode mudar a vontade de Deus. Mas não existe medida, não existe trena. E ele diz, assim como os céus estão mais altos e mais distantes do que a terra, assim é meus pensamentos e a minha vontade para com o homem. Os meus propósitos. Como nós podemos calcular a medida entre a terra e o céu, sendo que o único céu que a gente vê é o céu sideral, este céu azul,
que na verdade não é azul, é apenas um impacto sideral, são camadas, não é, das leis físicas que fazem isso, mas o céu real que ele fala é o céu do trono de Deus. Essa distância incalculável é o propósito de Deus. Mas o homem, na sua arrogância, que achava que ao construir uma torre de Babel, ele poderia se tornar igual a Deus, e Deus vai e confunde. O homem, na sua arrogância, é capaz de achar que o propósito dele é maior, o propósito dele, do homem, é maior do que o propósito de Deus. E ele anda conforme o seu propósito. Por isso que o Senhor estabeleceu, determinou para ser expiada a iniquidade, para ser julgado esse pecado, para cessar essa transgressão, e vai ter que ser passado em mãos um processo doloroso na terra. Que você possa, em tempo hábil, entender isto e não deixar você ser vítima dessa situação infernal que vem para toda a humanidade. E aqui a palavra séria do anjo foi a primeira parte da revelação. Olha, cessar, dar fim, expiar. Você pode dizer essas três palavras comigo? Diga: cessar, dar fim, expiar. Para aí, para ficar mais claro, não pense que expiar é como uma vez teve uma prova. Fale de expiação. Aí o irmão que estava passando pela sabatina disse: expiação é uma má conduta, é um costume feio de uma pessoa que fica espiando a vida dos outros. Nada a ver com isso aí, irmão. Ficou reprovado nessa sabatina. Não. Para não dizer que o pastor ensinou que a gente tem que espiar. Agora tem que espiar a vida de todo mundo? Não, não é isso não, irmão. Não pensa isso não. Tá, minha filha? Viu, Ednir? Não é isso não, Ednir. Cessar, dar fim e expiar. Rafael, tem direito. Expiar. Cessar. Você não deu fim, você parou. Cessar. Você deu um basta. Para aí, Satanás. Quem governa a minha vida não é você, não. Então você dá um basta. Cessa. Tem uma força que esteja lhe dominando, tem uma força, um impulso. Cessa agora, porque entrou uma força maior na tua vida. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então cessa na hora que Jesus entra. Então você vai dar fim. Por quê? Porque agora você vai passar por um processo transformador. Então agora tuas iniquidades, teus pecados são lançados no mar do esquecimento. Deu ou não deu fim, irmãos? E dele não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Deu fim. Então o pecado foi simplesmente destruído. Mostra que o crente não é um crente qualquer, irmãos. Estou inventando história nas igrejas para você se tornar exatamente uma vítima e entrar na grande tribulação, entrar na 70ª semana. 70ª não é para nós, não. É para aqueles que vão ser governados pelo anticristo. Agora, a terceira é o ato da misericórdia de Deus. Você cessou, fez a sua parte, com a ajuda de Deus, da palavra, do Espírito Santo. Você deu fim, foi a ação de Deus. Mas existe o nosso lado humano frágil. Existe o nosso lado humano que cai na tentação. Existe o nosso lado humano que nós podemos ser enganados pelo inimigo. Então Deus, já sabendo disso tudo, Ele já deixou o caminho para você não anular as duas anteriores. Aquela que você cessou, aquela que você deu fim. Ele criou a terceira, expiação. Então veja só, irmãos, tem pessoas que são levadas pelo inimigo a pensar que não tem mais jeito para a sua vida. Ah, eu cometi esse erro. Eu fiz essa ação horrível. Deus já criou o terceiro elemento, que ainda que a pessoa tenha passado pela transgressão, tenha passado pela vida no pecado, mesmo ele passando ali por um processo de experiência com Deus, mas mesmo que ele volte a ter uma situação de reincidência,
Deus criou o terceiro e poderosíssimo instrumento para tirar essa mancha, exatamente a experiência da expiação. Sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje na história da igreja? Satanás está colocando uma mensagem para o cristão que ele não precisa mais se arrepender, fazer a expiação dos seus pecados, a confissão dos seus pecados, e esconda debaixo do tapete, porque isso para ele é interessante, porque sem expiação não há relacionamento com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz a palavra. Então, se nós não formos expiados, Jesus morreu uma vez por todas. Agora, João é muito claro e enfático quando diz: meus filhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, lembrem-se que tem um advogado justo, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Expiação. A ceia é um elemento de lembrar da expiação. Sabe, queridos, a ceia é um instrumento da gente saber que nós podemos ter algum acidente espiritual na vida. Mas a gente lembra que Jesus Cristo morreu e a gente renova uma aliança baseada na expiação de Cristo ali por todos nós. As pessoas estão se acostumando com o pecado, porque o pecado está sendo pregado para ser moda e ser uma coisa comum na igreja, porque esta é a plataforma de cenário montado para o anticristo, para Satanás na forma do homem. Aqueles que não expiam seus pecados, aqueles que uma vez experimentaram a boa, maravilhosa palavra de Deus, foram transformados, voltaram sim a ter alguns acidentes de percurso e ficaram por isso mesmo. Não ajustaram as suas vidas neste terceiro princípio e propósito eterno de Deus, para que o homem possa se relacionar com Deus. Isto são propósitos que vão ser culminados, estão determinados, vai chegar até o último dia. Até o último dia o Senhor vai fazer com que isso se cumpra. Olha, princípio das dores, cativeiro desde Israel, princípio das dores para a igreja, depois uma grande tribulação para aqueles que amaram o pecado. Paulo já está, numa outra a gente vai falar isso. Paulo vai mostrar agora um cenário de que quem vai ficar para a grande tribulação são aqueles coniventes com o pecado, que amam o pecado, que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Paulo vai mostrar isso, que o iníquo vai exatamente se assenhorar destas pessoas. Então, são pecados não expiados, não remidos, pecados não trabalhados. Agora me diga, irmão, como pode uma pessoa que resiste discipulado, que não se envolve em discipulado, ele saber disso e ele se envolver nisso? Quando ele quer andar por sua conta e risco. Precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado, precisa estar debaixo de uma orientação doutrinária, precisa ter alguém que seja um pai espiritual na vida dele, porque senão ele corre um sério risco, fatal, para a sua eternidade. A igreja não se congrega, está aqui como sendo um tempo opcional, quando você tiver a oportunidade de vir na igreja. Não, irmãos, a igreja ela foi levantada por Cristo para lhe dar uma eternidade ao lado de Deus. A igreja ela tem a palavra de vida para você, pode até dizer amém, viu, quando você concordar. A igreja ela traz aqui a palavra de vida para que você combata a morte que está reinando no meio da humanidade. A igreja não é aquela assim, se der hoje eu vou, o tempo está melhor assim, sabe, eu vou. É como assim, o dia que eu marco para ir para o cinema, para ir para um shopping, para ir numa praia, para fazer um entretenimento, hoje eu vou na igreja. Claro que eu não estou falando para você que tem um crente regular e fiel. Nossa igreja tem uma marca. Olha o nosso culto de quinta-feira. É muito parecido com o de domingo. Mas o de domingo tem a marca dos visitantes, né? Quinta-feira tem a falta da marca de algumas pessoas que não vêm por opção. Mas são poucos. Não são muitos, não. Mas é um perfil assim. Muitas igrejas durante a semana estão esvaziadas, porque para elas o que conta é o domingo. Que o culto de domingo é a celebração, é uma palavra mais evangelística, voltada até, e aí essas igrejas transformam a palavra,
que seria celebrativa e evangelística para o pecador, não pode, tem que voltar para a igreja, tem que fazer o culto de quinta no domingo. Não, aqui nosso culto de quinta é na quinta e o de domingo é no domingo, irmãos, graças a Deus. Isso já é uma vitória, né? Louvado seja o Senhor. Pode aplaudir o Senhor por isso, né? Glória a Deus, que devido ao nosso princípio de discipulado, nós ensinamos você a isso. Mas nosso culto de quinta é na quinta, nosso de domingo é no domingo, e da célula é da célula. Está vindo aí as células poderosíssimas, irmãos, chamadas célula de edificação. Ô célula, foi a palavra que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então, quem vai estar numa célula dessa, vai entender esses princípios aqui. Você vai entender que você não pode ser um qualquer, não é você estar dentro da igreja de qualquer jeito, não. Existe alguém de olho gordo na sua vida. O anticristo. Não revelado, mas já está num sistema onde os espíritos maléficos, infernais, estão já atuando para que a pessoa seja atraída, seduzida. Tudo começa naquele desânimo. Tudo começa naquela frieza medonha que você não sabe como se livrar dela. Sabe, irmãos? É a doença espiritual que é causada por esses demônios, que não é demônio qualquer, não é os demônios da Umbanda, não é o demônio do baixo espiritismo, não. São demônios que sabem fazer projetos e estão dentro de um esquema para os últimos tempos. São aqueles que estão sendo liberados. Vocês sabiam que existe demônio só para essa época que vão ser liberados? Aqueles que vão ser só para a grande tribulação e aqueles que estão sendo só para o tempo do fim. Sabe por quê? Porque são esses que causam mesmo as estratégias mais terríveis. É esses que vão causar todo esse cenário mundial que vocês estão vendo por aí. É esses que vão fazer com que um país invada o outro e comece e vai interferir no mundo. Não é mais aquele demôniozinho da pessoa fazer lá e cair lá possesso e a gente vai, sai e as autoridades mandam embora. Nem sei não, irmãos. É outro tipo de demônio, de força, uma frieza, uma dificuldade de manter aliança, uma dificuldade de renovar aliança, uma dificuldade de representar Jesus, uma dificuldade de fazer a obra. Irmãos, são os demônios dos últimos dias operando. Você precisa fazer cessar, você precisa dar fim, você precisa expiar. Amém? Se você não cessar, se você não der fim, você não expia. Você precisa colocar no seu coração a sua parte. Não vou mais por esse caminho. Não entro mais nesta situação. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado o homem que anda segundo o seu próprio conselho, segundo o seu próprio caminho. Não é, Alisson? Bem-aventurado é o homem que... Bota aí na versão, filho. Bota aí o Salmo 199, se não me falha a memória. É o primeiro logo, né? Versículo 200, bota aí. Botou já? Olha, rapaz. Vamos lá, vamos ler todo mundo forte isso aí, irmão. Vamos ler bem forte aí. Bem forte aí. 3 soldados aí que estavam na missão, viu? Cumpriram a missão? Maravilha? Olha aí. Vamos lá, ler bem forte. Vamos ver como é que está a sua força agora. Vocês observaram que são 3 fases também? Não é? Tem a iniquidade, o pecado, a transgressão. Aí ele fala aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que o ímpio faz, hein? Não se detém no caminho dos pecadores. O que tem o caminho dos pecadores? Nem se assenta na roda de escarnecedores. O que faz um crente na roda de escarnecedor, no caminho de pecador, e ficar ouvindo conselho de ímpio? Tudo isso aqui está acontecendo hoje. Davi fica, meu Deus, ele falou isso naquela época, 600 anos antes de Cristo. Como ele não ia falar hoje? Então, bem-aventurado é o homem, irmãos, que ele cessa, que ele dá fim. Você tem que gravar essas 3 palavras. Que ele cessa, que ele dá fim e que ele expia. São os 3 propósitos eternos
que estão determinados, amém, Manei? Para a história da humanidade. Quem não fizer isso vai se arrebentar na frente do anticristo. Quem não der fim, quem não cessar e quem não expiar, vai se arrebentar ou na frente do anticristo, ou se morrer, vai enfrentar o juízo daquele que é o que diz após a morte, né? Mas falando em vida, vai encarar o anticristo, que é o que está determinado aqui, ó. Já passaram as 69 semanas, estamos na pausa. Está faltando a única semana que nós, igreja, não iremos passar. Por causa da graça e misericórdia de Deus, que liberou a expiação do seu Filho para nós, para implantar sua justiça, para limpar e nos purificar dos nossos pecados, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao domínio do pecado na nossa vida e para que a gente viva a justiça de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Ah, que coisa, eu não sinto, é um vazio o tempo todo, eu não sinto a presença do Senhor mais. Sabe, querido, tem carne, pecado oculto, não consegue mais. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para você diferente, mas a palavra dos últimos dias é essa, para você preparar a sua bagagem. A agenda aí da ordem mundial é para 2030, se for 2030 é isso que eles estão, por que eles estão botando 30? Não sei, mas eles têm intimidade com o capeta. Um grande líder religioso, não vou dizer o nome por uma questão de ética, tá? Mas um grande líder religioso, um líder mundial religioso, disse assim: ele, o inimigo, o anticristo, ele já está no meio de nós. E eu perguntei, como é que ele sabe? Como é que ele sabe disto? Porque no Apocalipse diz que vai ter um falso profeta, que vai se unir ao anticristo, e vai saber da agenda todinha dele. E como é que esse grande líder religioso, que por sinal a sede dele é num lugar muito esquisito, muito oposto da sede que Deus colocou para a igreja, ele fala que ele está no meio de nós. A ordem mundial diz que tem agenda 2030. O Fórum Econômico Mundial, que reúne todos os presidentes de países, diz que nós temos que fazer o reset mundial em cada pessoa, onde cada um vai ter que ser um celular. O crente que ficar passando batido da doutrina que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu, ele está se preparando inconscientemente, que não é conscientemente, mas inconscientemente está se preparando para depois bater continência para o anticristo. Porque aqueles que ficarem pela igreja, irmãos, não vão aguentar esse juízo que está determinado de forma horrível. Israel vai encarar o pior julgamento da sua história, por ter ainda os pecados de Israel, de ter crucificado Cristo, ainda não foram julgados, irmãos. Ele já passou por um julgamento no ano 70, logo depois, 37 anos depois da morte de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, obedecendo seu pai Vespasiano, o imperador, e ali destruiu Jerusalém, todo o acordo que havia de Herodes, lá dos judeus, com o Império Romano, foi cessado ali, foram pisoteados, foram massacrados. Está aqui naquela semana, nós vimos aqui a menção do anjo falando aqui na 70ª semana, no final, na última, seria com essa destruição já, apenas com um sabor de perseguição. A partir daí, do ano 70, Israel perdeu nação. Israel ficou espalhado por toda a terra por conta do que fez com Jesus Cristo. Mas não foi julgado os pecados, não. Foi só um efeito. Jesus falou isso logo quando chegou em Jerusalém, no dia 5 de março do ano 33, faltando apenas um mês para ele fazer a expiação e cumprir a 69ª semana. E ele falou: ó Jerusalém, ó Israel, porque vocês não souberam aproveitar, eu estou lendo aqui Lucas capítulo 19, porque não souberam aproveitar a visitação de Deus sobre vocês,
virá grande dor, choro sobre a vida de vocês, porque não discerniram o tempo da sua visitação. Sabe qual é o tempo da visitação que Jesus estava falando? Ele, a vida dele ali como oferta para redenção, expiação, para cessar o domínio da maldição, do pecado, da transgressão, da iniquidade. E eles simplesmente foram os autores, os agentes para a crucificação. E Jesus declarou isso, irmãos, 30 dias antes. 30 dias ele declarou. Na entrada triunfal, sabe aquela bonita, todo mundo aplaudindo? Parecia que ali estava sendo uma festa, Jesus olhando aquilo, né? Irmãos, tem celebração que parece assim uma coisa, um céu. Terminou, Jesus deixou. Bendito que vem em nome do Senhor, anda nas alturas, aquela coisa toda ele recebeu, e vem fariseu, e manda ele calar. Não, se ele se calasse pedra se clama. Jesus falou tudo isso aí para eles. Só que Jesus passou direto depois da celebração, sabe quando ele foi? Foi dar essa palavra. Chegou lá, olha como Jesus, ele sabe exatamente separar o espírito da alma. Imagina se Jesus ali não usasse espírito, só alma. Tão emocionado. Botaram panos, botaram túnicas, botaram palmeiras para que eu passasse e atravessasse. Eu estou tão quebrantado com esse povo. Eu vou até tirar aqui algumas coisas que eu ia fazer com ele, não vou nem mais fazer. E Jesus passando ali, aí, se ele fosse assim, tá, irmão? Se ele fosse tão emocionado, aí ele chega, termina ali a trajetória, ainda olhando o caminho dele, todo cheio de palmeiras, de pano, o povo gritando, e aí o Senhor levanta, Israel, porque vocês não discerniram o tempo da visitação de vocês, virá dores horríveis, não ficará pedra sobre pedra. E começa a falar, sabe, irmão, atrás está lá a estrada cheia de tapete, de palmeira, mas Deus, aqui no caso Jesus, não troca o espírito dele pela alma. Amém, meus queridos? Você olha isso no capítulo 19, você vai ver que depois de uma clamada dessa, uma aclamação dessa, ele libera uma palavra profética e que se cumpre 33 anos depois, 37 anos, ao ser invadida pelo general Tito. Então o Senhor ele não vai ser movido por um monte de oba-oba, de um monte de coisa que se faz, parece bonito. Gente, Deus não vai trocar a alma pelo Espírito. Quem está fazendo isso é o homem influenciado por Satanás. Como a Eva fez, como Adão fez, e como muitos que fazem, caem em desgraça. Mas o Espírito do Senhor, ele foi derramado sobre nós para fortalecer o nosso espírito e possamos ser fortes no espírito. Igreja que trocar a doutrina, que trocar o espírito, que trocar esse selo profético do seu caminhar, vai cair em derrota. É casa levantada sobre a areia, não sobre a rocha. Mas aqui o Senhor está falando muito claramente para nós, irmãos, neste tempo do fim. Nós sabemos que Israel, então, vai passar nessa última semana, agora a 70ª, eles vão colocar, que vai explicar isso muito detalhadamente agora, é o nosso querido irmão e apóstolo Paulo. Mas só na próxima semana, tá bom, gente? Vocês vêm de novo na próxima semana? Para a gente fazer a terceira parte, tá bom? Não dá tempo mais hoje não, gente. Então, ele vai explicar agora, que nessa terceira eles vão colocar o anticristo no trono do Messias. Mais outra burrada que vão fazer. Vão fazer um pacto com vão fazer um pacto com ele. Aqui eu estou dizendo para vocês, porque está aqui nessa semana. Eles fazem uma aliança, está aqui no último versículo. Fala que a partir do 26 vai dizendo, né? Depois das 62 semanas será morto ungido, já falei, então a cruz de Cristo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, já que se cumpriu no ano 70. Então será um dilúvio até o fim e haverá guerra, desolações estão determinadas. Bom, aqui começa então nessa pausa, eu não li o último porque é a 70ª semana,
É o tempo agora que a igreja está vivendo, isso que nós já falamos o tempo todo hoje. E tem que se cumprir na nossa vida aquilo que Israel não soube fazer, porque senão a gente sofre a mesma penalidade. Mas já está determinado que o Senhor vem buscar a sua igreja, e aqueles que forem do grupo A sobe, aqueles que forem trigo sobe, mas aqueles que for joio fica, e aquele que é do grupo B fica. Entendeu, irmão? Quem é garral sobe, quem é Edá fica. Fica para onde? Para essa 70ª semana aqui, ó. Para o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, a última, a 70ª. Na metade da semana, olha como o bicho é nojento. Na metade da semana ele faz o quê? Tá aqui na tela? Na metade da semana ele faz o quê, irmãos? Diga bem alto para você gravar isso aí. Ver como Satanás ele é nojento. Fará o sacrifício e a oferta de manjares. O que acontece? Veja como o espírito do anticristo está muito parecido agora no tempo da igreja. Israel, aquele que espera o Messias, que tem uma base doutrinária forte, vai ser enganado pelo anticristo. Vão pensar que ele é o Messias. Vão dizer que ele é o príncipe da paz, porque ele vai promover a paz. Como que ele vai promover a paz? Resolvendo os problemas de guerra. Está aí guerra, para todo lado. Sabe o que ele vai fazer, irmãos? Eu até já não precisa ser profeta. Basta ter discernimento bíblico. A primeiro momento, a parte mais grave que o anticristo vai se revelar é num cenário que envolve Israel. Porque é isso que vai fazer Israel o reconhecer como um grande líder, um benfeitor da humanidade, uma pessoa que deve ser aclamada. Israel. Então Israel vive numa perseguição contínua ali na Palestina. Todo mundo ali querendo destruir Israel, só não destrói porque hoje ele tem uma força muito grande. Mas vai chegar um momento que esse negócio vai ser acirrado, outras potências vão entrar, como a Rússia, que na Bíblia profeticamente muitos estudiosos dizem que ela é o Gog, que vem do norte, ela está no norte de Israel. E aí o que acontece? Esta guerra que pode aí ser levada, essa aí da Rússia com a Ucrânia, pode chegar até o envolvimento. Se vocês verem Israel, já começou um cenário, Israel oferecer Jerusalém para sediar essa paz. Eu digo, é se colocar exatamente naquilo que está profetizado. Ou seja, começar um negócio, ele se envolver, Israel começar a se envolver, e tudo. Está vindo a força dos Estados Unidos, está vindo uma força europeia, já começou aí os cortes econômicos. Então, a Rússia estão cortando, e ela vai dar troco, ela já está dando troco. Você sabe onde isso pode chegar, irmãos. Mas não me interessa muito não, porque eu sei que eu não vou estar aqui para ver o fim. Eu também recomendo você não estar aqui, amém, irmãos? Cessar, dar fim, expiar. 3 senhas. Bote aí no seu Instagram, na senha do seu banco, da sua conta, para não esquecer, toda vez que eu botar, cessar, dar fim, expiar. Cessar, dar fim, expiar. Eu tenho que cessar, dar fim e expiar. Para você não esquecer disso aí, que é eterno. Então, nesse cenário, o anticristo ele resolve para fazer um pacto. Eu estou pegando esse último versículo aqui para você entender. Esse versículo 27. Pode deixar na tela aqui, Rafael. Então, faz esta aliança com muitos por uma semana. Essa semana, lembre-se, é 7 anos. Vamos fazer aqui um acordo, vamos agora construir, vamos fazer uma reforma geral aqui nesse local e no mundo. Aí está uma desgraça econômica. Esse negócio de favoritismo, de assistencialismo, de você receber para poder, porque não consegue trabalhar, isso vai acabar, irmãos. Lembra do selo? Quem lembra do selo aí? Que foi a equipe aí que estudou bem lá os 7 selos, sabe que tem um que é aquele que vem com uma balança na mão, né? Que vai fazer com que a fome, qual foi o cavaleiro? O preto. Vai ter uma fome medonha. O valor do trigo, que é aquilo que a gente come pão todo dia. Eu até abri mão do pão agora, já estou começando a me preparar para isso aí, que eu não vou
Sei que até chegar o dia do arrebatamento, a gente vai ter um problema de alta muito grande. O petróleo subindo direto, aí o pão, o trigo vai ficar enorme, eu já estou me desacostumando dele. Só tem a pizza agora para a gente renunciar, que é do trigo também. Então vai ficar tudo muito alto, aí vai haver uma fome maior, uma situação de caos medonho, desemprego. O anticristo chega com uma tática, promovendo paz, aquela coisa toda, e aí vira o cara. Né? Resumindo aqui, falando, ficou um grande benfeitor humanitário, promovido agora como um grande líder mundial. Israel o reconhece como seu líder espiritual também. Porque ele vai falar sempre palavras que vão tocar com a expectativa de Israel. Palavras em nome de Jeová, o Jeová que não é o nosso. E aí, irmãos, o que acontece? Ele consegue fazer uma aliança com esse povo. Por que eu disse que é parecido com o nosso cenário? Aqueles que não estão alicerçados na palavra, aqueles que não têm o selo da palavra no seu coração, aquele que tem selo de emoções na sua vida, aqueles que não se deixam conduzir por esta palavra e são conduzidos por falsas palavras ou palavras enganosas, estas pessoas estão entrando nos templos, porque coisas boas lhes estão sendo oferecidas. Então elas querem fazer pacto com o diabo, se preciso for, desde que elas vejam o suprimento da sua vida acontecer. Esse cenário está montado agora no fim dessa dispensação da graça, chegando ao princípio das dores. É um cenário de pessoas que fazem o que for preciso para se dar bem. Fazem o que for preciso para se dar bem. É isso que coloca o anticristo onde ele vai ficar. É o cenário mundial. Israel, aquele que não poderia, na construção do templo, que não aqui nesse cenário aqui subtende que já está construído, ele vai colocar o trono que é do Messias para Satanás sentar. Na próxima semana, Paulo vai falar isso. É o apóstolo Paulo que vai falar, irmão. Eu estou só pregando, tá? Quem fala é a palavra de Deus. Então, meu Deus, que engano! Não estão selados na palavra. Você está vendo o perigo de não ser selado na palavra? Mania de culto não liberta. E eu não estou dizendo para você deixar de vir o culto, que é pior. Eu estou só dizendo que cultuar a Deus sem compromisso de palavra não liberta. Não guardar esta palavra no seu coração. Não selar essa palavra. Irmão, doa o que doer. É a palavra de Deus, tem que guardar. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Botar emoção na frente da palavra de Deus é maldição e destruição. E aí vem na sequência como premiação a grande tribulação. Rimou tudo porque é do cão mesmo. Não aceite isso para o seu bem. Não aceite isso para o bem da tua eternidade. Porque você está no tempo do fim. Não faça pacto, não faça aliança somente pensando em você. Faça aliança pensando na tua eternidade. Pense bem no que está sendo dito, as profecias, o selo profético vai se cumprir, o anjo já determinou, estão determinados. Não adianta o homem estribuchar, gritar e blasfemar, não. Pode blasfemar, Hollywood pode promover o satanismo, pode vir todo tipo de movimento aí, LGBT e outro mais, querendo rasgar a Bíblia, fazendo todo tipo de profanação. Irmãos, Deus já determinou, tudo está no controle de Deus. A história da humanidade está no controle de Deus. Os 7 selos já estão revelados, determinados. O Cordeiro já abriu, é Ele que vai abrir cada selo e vai ser julgado os atos da humanidade. E nós, igreja, temos que sair na hora desse juízo completo. Nós temos assim que a gente fala numa forma de falar, porque já está determinado, a igreja será arrebatada. Porque Israel precisa continuar com esse agora, o governante mundial da 70ª semana, da de número 70, melhor dizendo, aqui o versículo 27, para poder governar a humanidade. Então, o que ele faz depois disso tudo? Como ele é um pai da mentira,
O diabo não consegue imitar a paz. O diabo não consegue, irmãos, fazer muito tempo uma coisa boa. Então aqui na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, em 42 meses, em 1260 dias, ele vai cortar aquele pacto que ele fez com Israel. Aqui é com Israel agora, porque é grande tribulação. Nós não estamos nessa mais. Nós, igreja, não é para estar mais, tá, irmão? Quem ficar é porque não selou a palavra. Não guardou essas palavras aqui de quinta-feira, por exemplo, tá? E do seu discipulado. Do curso Cidadania, né? Do Vida Vitoriosa, né, irmãos? Então, preste bem atenção. Ele corta logo o quê? Olha só. O que ele faz cessar? Não, diga bem alto. O que ele faz cessar? Faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar. O que o anjo disse para Daniel, que é propósito de Deus? A primeira palavra. Fazer cessar? Fazer cessar? É pecado, mas é aquele outro nome bonito. Fazer cessar a transgressão. Aí o anticristo vem e faz cessar a expiação. Você está vendo aqui na tela? Faz cessar o sacrifício que é a expiação. Que era o sacrifício que eles faziam, ele faz cessar imediatamente. Acabou a expiação. Acabou essa história de adoração, essa história, agora eu sou o Deus de vocês, não precisa mais disso. E aí os judeus entendem, e aí vão ser agora perseguidos, porque eles se revoltam, e aí começa, aí ele se revela, o diabo propriamente mesmo, aí se revela, tira mesmo, porque ele já conseguiu tudo que ele queria, inclusive ser adorado pelo próprio Israel, mas aí ele vai fazer cessar, irmãos. Olha, quando o diabo entra num lugar, ele faz cessar aquilo que é de Deus, se as pessoas assim permitem. Aonde o diabo entra, não entra mais sacrifício para Deus, não entra mais temor, não entra mais devoção, adoração sincera, não entra mais consagração, porque o diabo entrou, irmãos. O diabo entrou. Então ele faz cessar, Deus diz como propósito eterno, fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. Ele faz exatamente o contrário, porque ele é diabo. O diabo diz, fazer cessar o sacrifício que era feito para Deus. Nunca Israel até hoje, mesmo sem ter Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias, eles ainda hoje estão fazendo os sacrifícios de expiação. Eles têm uma festa chamada Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, mas o anticristo vai fazer eles cessarem pela primeira vez na sua história, porque ele é o diabo e ele não quer expiação. Queridos, é isso que significa o que está acontecendo. Ele já está fazendo cessar individualmente. Aqui vai ser formalmente e mundialmente isso revelado. Mas ele já está fazendo isso acontecer individualmente na vida espiritual das pessoas. Por conta da frieza, por conta de como a pessoa está se entregando nesses dias maus, está cessando o sacrifício. Um sacrifício agradável ao Senhor, como diz Paulo, o culto racional, a santidade buscada, a devoção pela palavra, a renúncia das minhas paixões e tentações. E isso está cessando no meio do povo de Deus, porque o que vale agora é o oba-oba, o que vale agora é você se sentir feliz com muito show e muitas coisas que enganam e fazem cessar o sacrifício para Deus. Não caia nessa. Seja sábio, tenha o Espírito Santo de Deus para discernir o que é de Deus, o que é da alma, o que é de Deus, o que é da carne. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que experimenteis, como é que diz? Bota Romanos 12, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela sua misericórdia, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, misericórdia, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ele sabe que o inimigo vai fazer cessar o sacrifício. O que nós fazemos com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, já é uma amostra de que estamos fazendo para aquele que é autor do pecado, da transgressão e da iniquidade. Mas rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, Jesus Cristo na cruz, que apresente agora o seu corpo como um sacrifício vivo. Vem o desejo da carne, renuncie. Você é um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Ele morreu, foi na cruz por você e por mim. Vem uma vontade de pecar, renuncie. Caiu no pecado, vai expiar, vai buscar o arrependimento. Converse com o seu líder, converse com o seu pastor e diga: pequei, pastor, pequei, meu irmão, ore por mim. Eu não quero ficar para a grande tribulação e nem para ser também instrumento de Satanás. Eu quero expiação. Se preciso for, fale na frente da sua célula. Se preciso for, peça. Se for preciso falar na frente da igreja, fale. Mas não comprometa a tua eternidade, a tua salvação. Sacrifício vivo, santo e agradável. Ah, irmão, tem muita gente que está pensando que é cristão. Como disse Savonarola, o pré-reformador, 2 tipos de cristão: os que acreditam em Deus e os que pensam que acreditam em Deus. Tem muita gente pensando que são cristãos, que acreditam em Deus, e nem são, porque não fazem sacrifício vivo. O anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Quantos hoje não tem mais sacrifício na sua vida? Quantos hoje não tem mais sacrifício nenhum pelo reino de Deus? Na hora que vem alguma coisa que incomoda, não se envolve, não se compromete, faz alguma coisa, porque fez cessar o sacrifício na sua vida. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Satanás nos chama de muitas maneiras. Uma delas é para sermos omissos, para não fazermos o ide de Deus, fazer o ide do Senhor, fazer o querer do Senhor. Pense só em você, pense na tua vida, pensa no teu futuro, pensa nas tuas emoções, pensa na tua alma, pensa em ti. Negócio de igreja todo dia, que é isso? Agora tu vai ser mulher de pastor? Tu vai ser agora escravo de pastor? São essas as palavras de Satanás. Agora, se a pessoa se colocar aí no mundo, ir para shopping todo dia, pode ir para libertinagem, ninguém critica. Mas entre na igreja e seja um discípulo fiel, meu irmão, tu vai ser odiado. Que é o que está na palavra determinada. Até pelos pais, parentes, irmãos e amigos sereis odiados, serão e vos entregarão e até vos matarão por amor de mim. Se você está esperando ser um cristão para que todo mundo fale bem de você, desista, meu irmão. Desista, porque cristão é aquele que está disposto a morrer, entregar a sua vida por amor a Cristo. Agora, vem uma tentação, cai. Vem uma conversinha mole, cai. Vem um negócio aí, um engano, cai. Vem um laço, entra. Que diacho de cristão é esse? Não pode, irmão, um negócio desse. Onde é que está o Espírito Santo? Isso é espírito do cão. Estamos tomados hoje aqui no espírito mesmo profético, porque isso está chegando à 70ª semana. Já passaram as 69. A igreja já passou 2000 anos no intervalo. Deus está cansando o dedo. Ele vai tirar o dedo da pausa e a igreja vai subir. E aí, para você, junto com aquelas 3 palavras que você recebeu de senha: cessar, dar fim e expiar. Agora você sabe que é que o inimigo está dizendo, ele vai fazer cessar, mas é o sacrifício. Pegue essa de Romanos 12 e pergunte para você mesmo, para avaliação individual dos últimos dias: como está o meu sacrifício vivo ao Senhor? Você está se fazendo um sacrifício vivo? Você está se deixando guiar porque você sabe que esta é a vontade de Deus? Ou você está se guiando? Você está levantando um altar, ou você nem altar mais tem? Então, sacrifício vivo, irmãos.
Sacrifício vivo. Essa palavra está pegando forte, que eu acho que é até a senha aqui para o louvor. Sacrifício vivo. Tem uma música com esse nome, tem. Sacrifício vivo sou eu. Sacrifício vivo sou eu. Thaís? Tem, Thaís. Thaís, tu está muito atrás, Thaís. Tu é da frente, Thaís. Sacrifício vivo sou eu. Tem, Thaís. Minha filha, venha caminhando para frente, por favor. Sacrifício vivo tem, Thaís. Tem, Alisson? Uma música? Tem? Vamos cantar essa música para a gente fechar então com esse momento. Chave de Deus. Sacrifício vivo sou eu. E o diabo não vai cessar na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguém concorda? Eu espero ter contribuído para a sua vida cristã mais um pouquinho hoje, nesta noite. De você entender que tudo que você faz é porque você tem que olhar além. Não é apenas olhando pelo teu coração que pode estar sendo enganado. Lembre que Jesus, com aplauso de uma multidão, dizendo, Hosana e bendito que vem em nome do Senhor, ele levou uma palavra, porque vocês não souberam aproveitar o dia da visitação, horrenda coisa vai acontecer com vocês, não ficará pedra sobre pedra, porque vocês não souberam aproveitar o dia da visitação. Hoje, irmãos, nós estamos sendo visitados com uma palavra profética nesta noite para a nossa vida. O que você vai fazer com esta palavra, não sei. Eu te recomendo aguardar esta palavra, que ela está selando o seu coração. A palavra de Deus sela a nossa vida. A palavra de Deus tira o engano de Satanás. Quando você pega uma palavra viva dessa, Satanás vem com uma coisa lá fora, ele já fica até sem jeito, porque ele sabia, rapaz, o que está no coração dele é tão forte que eu não tenho nem coragem mais de... Não é? Porque você está selado com uma palavra de Deus no teu coração. Uma palavra profética, uma palavra para a eternidade, uma palavra que vai te dar vida e vida com abundância. Uma palavra que vai te proteger, uma palavra que vai te tirar de escravidão, uma palavra que vai romper com o império de trevas. Uma palavra que vai cessar, que vai dar fim e que vai expiar, seja lá qual for, algum tipo de situação que você esteja vivendo de fraqueza, qual for. Mas a expiação vem do sangue de Jesus Cristo. Vamos ouvir este louvor, que eu creio que ele é uma inspiração para a nossa vida cristã.